Glória a Deus. O tema de hoje é Efatá, abra-te. Isso está escrito lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 7. Gostaria que você abrisse conosco. Marcos, capítulo 7, do 31 ao 37. Marcos 7, do 31 ao 37. Diz assim o texto bíblico: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo e gago, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhe o dedo entre os ouvidos, com saliva tocou-lhe a língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais divulgava. E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo ele faz bem, faz o surdo ouvir, faz o mudo falar. Que maravilha, aleluia, que descrição. Tudo ele faz muito bem, faz o surdo ouvir, faz o mudo falar. Que maravilha. O tema de hoje, Efatá, que não tem nada de segredo, não é uma palavra mágica, não é uma palavra que deve ficar sendo falada a todo momento. É uma palavra que tinha uma simbologia para todo o pessoal, numa língua que se falava na época dos evangelhos de Jesus, do aramaico, e que logo o autor aí, o evangelista Marcos, já tratou de traduzir para o grego na época: Efatá, abre-te. Então a gente entendeu aqui muito bem o que quer dizer. Mas toda vez que a gente usa essa expressão abre-te, o que vem na sua mente? Abre-te, sésamo. Você lembra disso? Essa é uma expressão de um conto antigo, árabe, que era desde a época daquela aventura de Ali Babá e os 40 ladrões, nas 1001 noites. Está lembrado? O pessoal aí mais da velha guarda vai lembrar. Se você é novo, com certeza você já ouviu essa expressão, abre-te, sésamo. Sésamo tem a ver com gergelim. Sabe aquele gergelim que a gente fala do lanche? Então ele é uma espécie de uma vagem, contendo várias sementes dentro dele, que quando está maduro, aquela vagem se abre, estourando, libertando sementes com alto poder nutritivo. Então daí veio a expressão desde aquela época: abre-te, sésamo, solte, liberte essas sementes para que a gente possa se alimentar. Mas no conto, como eu disse, no conto árabe, no conto, essa expressão era uma expressão para que alguém chegasse na porta de uma gruta. Lá naquela caverna tinha tesouros valiosos escondidos, e quem conseguisse chegar diante da porta da caverna e soubesse a palavra a ser falada, e verbalizasse a palavra, e falasse e funcionasse como uma chave, aquela porta da caverna se abriria, e a pessoa poderia desfrutar de todos os tesouros valiosos que tinham lá dentro. Sabe o que eu tenho para essa noite? Que eu tenho certeza que você que está me ouvindo, dentro de você tem tesouros valiosíssimos, tem potencialidade, tem talento, tem dons, tanta coisa dentro de você, que muitas pessoas não usam, porque não sabem que tem que se abrir, ou outros não querem se abrir, não querem que alguém lhe toque. Mas eu quero dizer para você que o poder aqui, como naquele conto, não estava na palavra. O poder estava naquela pessoa que estava lá na frente daquela caverna e verbalizava a palavra. E eu quero dizer que nessa noite, da mesma forma, existe alguém que tem poder de abrir todas as áreas da sua vida. E tem para essa noite, Deus vai derramar, Deus vai abrir portas, Deus vai derramar, Deus vai quebrar correntes, vai derrubar correntes. O Senhor Jesus vai abrir histórias nessa vida. Você crê? Enquanto eu preparava esse texto, o Senhor me trouxe algumas coisas da minha mente, como eu estava falando aqui. O Senhor me fazia ver que algumas
que algumas amarras caíam ao chão. O Senhor me via, eu fazia vendo assim a mão de corrente sendo quebrada. O Senhor trazendo na minha mente portas que antes estavam emperradas, fechadas, se abrindo. O Senhor mostrava para mim que algo ia acontecer nessa noite. E eu quero dizer para você que não é o conto do Ali Babá e 40 ladrões. Eu quero falar para você que existe um Deus real, poderoso. Ele está aqui nessa noite e pode trazer liberdade aonde você está. Ele traz liberdade ao cativo. Ele tira as amarras, Ele pode conseguir fazer você ser livre onde você está. Jesus, Ele desenvolveu o seu ministério em toda essa região aqui que nós lemos na introdução do texto. Ele desenvolveu o seu ministério ali nas regiões do Mar da Galileia, bem perto da cidade mesmo da Galileia, ali perto dessa cidade de Decápolis. Eram 10 cidades, Decápolis, 10 cidades da antiga Palestina. Cidades eram importantíssimas daquele lugar. Tamanha importância que lá tinha um antigo morador, conhecido biblicamente como endemoninhado gadareno. Sim, ele certa vez, ele estava da mesma forma do que nós estávamos falando aqui. A Bíblia diz que aquele homem, endemoniado gadareno, se você quiser ler depois, ele está no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 5. A gente não vai ler, mas eu vou dar um pano de fundo para você. Ele era um homem, a Bíblia descreve ele, que ele vivia percorrendo os cemitérios nu, vivia espumando a sua boca, e ele era de tamanha brutalidade que nem as correntes conseguiam detê-lo. A Bíblia menciona assim. E ele foi chegando todo espumando a sua boca, nu. E a hora que ele encontrou Jesus, e ele começou a chamar por Jesus: Jesus, quem és? Ele diz assim: nós somos muitos, somos multidões. E o Senhor Jesus dá uma ordem a ele, ele diz: nós somos legiões. E o Senhor Jesus dá uma ordem a ele, para que aqueles demônios saiam dele. E os demônios, a Bíblia diz que vão correndo aos porcos. Tinha mais de 2.000 porcos, e os porcos se jogam no desfiladeiro. E a Bíblia diz que quando Deus dá aquele comando, dá aquela ordem aos céus, aquele homem é liberto. E as pessoas que conheciam aquele homem de Decápolis, que era chamado endemoniado gadareno, a hora que chegam perto de Jesus para ver o que tinha acontecido, sabe o que estava? A Bíblia diz que ele estava sentado, vestido em perfeito juízo, e ouvia Jesus falar. Que maravilha! Quando Jesus chega, todas as coisas se transformam, o perfeito juízo vem. Aquilo que era vergonhoso, a sua nudez é coberta. Você percorria só morte, a sua mente trazia trevas, vem luz, e a palavra de Jesus alcança você. É isso que vai acontecer nessa noite. O Senhor Jesus tem liberdade para você. Que maravilha! Assim como nesse texto do qual eu acabei de falar, Jesus, ele era acostumado de passar nesses lugares. Ele passou por Decápolis, aí nessas cidades. Ele também, um pouco antes do texto que nós lemos aqui, do surdo e gago, um pouco antes desse texto, ele acabava de libertar também a filha da mulher Ciro-fenícia. É assim que é conhecido o outro texto, um pouco antes desse. Então Jesus libertou o endemoniado gadareno, libertou também das prisões ali demoníacas a filha da mulher Ciro-fenícia. E ele novamente chega às terras de Sidom, que nos dias de hoje é o Líbano. Sabe o que eu começo aprendendo? Eu gostaria que você já olhasse esse verso 31. Eu começo aprendendo que mesmo ele tendo passado em algum lugar, toda vez que ele achar que tem alguém para ser tocado novamente, ele sempre volta para tocar mais alguém. Olha o que diz o verso 31. E ele, de novo, tornando aos territórios de Ciro e Sidom. Veja bem, de novo. Que maravilha, temos um Deus assim. A Bíblia diz que ele, mesmo tendo passado várias vezes por aqueles territórios, ele volta novamente. Sabe por quê? Além do endemoniado gadareno, a filha da mulher Ciro-fenícia, ele sabia que tinha mais pessoas precisando do toque. Eu gostaria de falar para você, enquanto você me ouve, nós temos algo no nosso coração, o ser humano, de acharmos que quando estamos passando problema, somos só nós que estamos passando problema. A gente fica no egoísmo, dizendo: poxa vida, olha o que eu estou passando, o que eu estou vivendo aqui na cidade, na minha casa, no meu trabalho. Eu quero dizer para você que nós temos que sair um pouco desse casulo, temos que sair um pouco da redoma e olhar um pouco com misericórdia e compaixão. Tem muita gente do nosso lado sofrendo e precisando do toque da intervenção divina. Nós temos que ter esse olhar de compaixão, principalmente você que diz ser seguidor de Cristo. Para você entender, essas terras aqui eram terras proibidas para os judeus. Terras de Decápolis eram terra conhecida que os judeus não podiam ir, porque ali tinha muitos samaritanos, e nós já sabemos, os samaritanos não se dão com os judeus. Eram terras proibidas aos judeus, eram lugares difíceis.
Mas eu quero dizer uma coisa: mesmo em lugares difíceis, mesmo em terras proibidas, Deus não tem nada que pare Ele. Ele vai onde tem alguém para ser tocado, aonde precisa alguém. Você que está na live conosco, Ele apareceu nessa noite só para tocar você mais uma vez. O que seria nos dias de hoje? Lugares proibidos? Será que uma vida de adultério? Será que uma vida de droga? Será que uma vida de prostituição? Mesmo em situações difíceis, Ele não abandona os seus. Ele sempre aparece, Ele sempre chega. Aleluia, aleluia. Existem situações para ser tocada na sua vida? Existem situações para ser aberta? Porque o texto diz: e de novo, e novamente. Eu quero dizer uma coisa para você: e novamente Jesus volta à sua casa, e novamente Jesus visita o hospital, e novamente Jesus naquela cela do presídio, e novamente Jesus no seu casamento, novamente Jesus nunca desiste daqueles que precisam um dia do toque da libertação. Hoje tem coisas para ser abertas na sua história, no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Tem um testemunho conhecido de um pastor da mídia, e ele hoje é muito conhecido. Não vou nem falar o nome dele aqui, mas ele é muito conhecido. Mas ele é conhecido o testemunho dele. Ele diz que na adolescência para a juventude ele abandona a igreja. Ele cresceu dentro de um lar cristão, ele abandona a igreja e vai para um namoro aí, um namoro ainda muito recente, muito inicial, e sai e vai para as drogas. E por isso tenham atenção aos jovens de hoje: tome cuidado com namoros precoces. Porque namoros precoces às vezes costumam dar mal no final. Tome cuidado, é bom você seguir a palavra diz: os casados cuide da vida de casado, mas os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Você quer um exemplo? Solteiro, vem cuidar das coisas do Senhor conosco aqui, tem trabalho a todo momento. E ele se perdendo em meio às drogas, quando ele estava doido, chapado, assim que ele diz, eu estava chapado, doido lá, ele dizia assim, de repente no meio daquele rapaziada todo, prostituição correndo solto, eu na droga, de repente eu escuto uma voz: ei, você não é daqui, vou tirar você desse lugar. Ele diz que ele parava assim e dizia assim: não é possível que Deus está aqui, não pode ser a voz de Deus, aqui só tem drogado, aqui só tem gente na prostituição, não é possível que seja a voz de Deus. Aí ele escutava de novo assim: ó, ei, você não é desse lugar, eu vou tirar você daqui. Aí ele dizia assim: não pode ser, só pode ser Jesus. Sabe o que acontece? Eu quero dizer para você, às vezes você está aí desviado. Talvez você esteja no mundo se sentindo incompreendido. Ninguém te ouve, ninguém te entende. Você está solitário, mas mesmo em situações assim, o nosso Deus visita você. A voz dele não abandona aonde você está. Ele sai para salvar. Inclusive eu quero dizer uma coisa para você: nós aqui estamos todos preparados, a equipe. Com certeza você tem um meio aí de comunicar conosco. Então você que está se sentindo talvez aí solitário, você que sentia aí que não tinha de alguma forma como se comunicar, o pessoal vai estar colocando um link aí depois, você pode entrar e comunicar com a gente. O pessoal vai estar mandando um link aí, você entra, deixa a sua mensagem conosco aí, logo o pessoal de baixo vai colocar um lettering aí, para que você comunique conosco. Nós vamos ter o prazer de saber como você está. Essa família aqui, Fonte de Vida, tem o prazer de ouvir você e lhe ajudar. Você imagina, que bênção ter um Deus amoroso assim, não é verdade? Não é verdade? Deus, Ele faz de tudo, volta ao mesmo lugar, só para ter um novo encontro com você. Deus vai abrir coisas novas na sua vida. Além de Deus novamente voltar aos mesmos lugares, só para tocar, só para abrir seu coração, só para ter um encontro novamente com você. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui, eu aprendo que às vezes a gente tem ouvidos que não ouve. Olha o que diz aí no verso 32. E trouxeram-lhe um surdo gago, e rogavam-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Irmãos, se ele era surdo e gago, se assim era chamado, provavelmente ele nasceu ouvindo, porque ninguém consegue falar antes de ouvir. Possivelmente ele tenha ficado perdido a audição no transcorrer dos seus dias, dos seus primeiros dias de vida, e ele tenha ouvido alguma coisa, então balbuciava algumas palavras, e de repente foi perdendo totalmente a audição, e depois não conseguia falar mais, e com a dificuldade as pessoas não conseguiam mais ouvi-lo. Chegou um dia que ele perdeu a audição. Eu quero dizer para você que tem a ver essa história com a minha e com a sua vida. Tudo que está escrito no físico aqui na palavra, muitas das vezes nos atinge no espiritual. Quero fazer uma pergunta para você hoje: quando foi que nós perdemos a audição?
Você está comigo aqui? Quando foi que nós perdemos a audição? Quando foi que nós perdemos a capacidade de ouvir o outro? Quando é que foi? Eu encontro pessoas a todo momento em aconselhamentos que eles dizem assim: pastor, eu não sei, a minha mulher não consegue me entender, parece que eu estou falando com outra pessoa. Eu encontro mulheres dizendo: olha, por mais que eu explique para o meu marido, ele não me compreende, não me entende. E eu encontro filhos falando assim: olha, meu pai não me entende. Pais dizendo: eu não consigo falar aos corações dos filhos. Eu encontro pessoas dizendo assim: olha, minha mulher consegue ser agradável com o entregador de pizza, consegue ser agradável com a pessoa que fala o telefone, mas não consegue ser agradável a nós. Eu encontro pessoas, mulheres falando assim: olha, o meu marido consegue falar com todos, tratar todo mundo bem, só aqui dentro de casa que não tem comunicação. Olha, os filhos conseguem tratar bem os professores, mas não honram os pais. Onde foi que nós perdemos a capacidade de comunicação? Aonde foi? Quero dizer para você que conversas relevantes não devíamos falar por WhatsApp, por Facebook. Sabe por quê? Conversas relevantes nós precisamos falar assim, face a face, que é face a face, não por Facebook. Conversas relevantes precisamos falar na mesa, sentados. Conversas interessantes tem que sentar um lado para o outro. Nesse tempo agora a gente não pode sentar às vezes, mas você pode fazer videochamada, conversar com as pessoas, porque existe um transtorno nessa época nossa, chamado transtorno do uga-uga. Você conhece? Da idade das pedras. Porque tem pessoas que ao falar no WhatsApp, falar no Facebook, acha que vai falar com todo mundo só com aqueles caracteres, sabe? Mostra a mãozinha, mostra o murrinho, mostra a figa. Aí no final a pessoa tem o transtorno do uga-uga. Sabe o que ele faz? Ele diz assim, eu não estou entendendo muito bem, parece que é a idade da pedra. Parece que ele falou isso, eu entendi isso, eu acho que ele não queria falar comigo, eu acho que ele me desafiou, eu não falo mais com ele. Tudo isso por causa de algumas coisas mal comunicadas. Porque se estivesse falando olho no olho, ou nos dias de agora de pandemia, fizesse uma videochamada, você veria a expressão do olho, você veria a tonalidade da voz, entenderia que aquilo ali tudo era uma conversa amigável de paz. O pessoal que me conhece sabe muito bem que eu não gosto de conversa séria com WhatsApp. Eu já recebi, infelizmente, pessoas que abandonaram a igreja escrevendo por WhatsApp. Eu acho isso inconcebível, sabe por quê? Porque quando nós recebemos as pessoas, nós sentamos na secretaria, nós damos as boas-vindas, perguntamos se eles estão vindo de algum lugar, se está tudo em paz de onde ele saiu, e recebemos com alegria, falamos com a igreja, oramos por eles, ministramos na vida dele, e começamos a cuidar e pastorear. Mas quando a hora de ir embora era 3 caracteres somente no WhatsApp. Será que é assim que nós devemos se comunicar? Aonde foi que nós perdemos a capacidade de nos comunicar? Nós precisamos melhorar um pouco mais. Outra coisa que nós precisamos aprender nessa área da comunicação, nós precisamos aprender ligeiramente a comunicar com Deus. Porque às vezes nós perdemos a comunicação também com Deus. E como eu disse, quando a gente deixa de ouvir, a gente para de... Se você começa a ouvir mal Deus, você começa a parar de orar. Por isso que você não consegue orar mais que 5 minutos, porque você não consegue ouvir a Deus. Você não para ouvir a Deus, você só ouve a sua alma. Você só ouve você reclamando. É você que tem razão, é você que quer fazer. Ouça a Deus. Por isso que mesmo Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Lá em Apocalipse: e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para ouvir. Você vai só falar. A parte fonética aqui da voz, da fala, só vai se abrir a hora que você abrir os tímpanos. Abre também os ouvidos espirituais. Deus quer tratar a sua história. Aonde foi que você perdeu a capacidade de comunicação? Aonde foi que você não consegue falar direito? Eu conheço cristãos que perderam a capacidade de comunicação como cristão. Ele fala, já não parece cristão. A fala dele, as brincadeiras já não parecem cristão. São brincadeiras de duplo sentido. Sabe por quê? Não ouve mais a voz do Espírito Santo. Não ouve mais a voz de Deus, porque a Bíblia diz que lá no céu tem um memorial registrando tudo que eu falo e que você faz. Dá para você ficar tranquilo com aquilo que você fala e faz, sabendo que tem um memorial registrando. Aonde foi que nós perdemos a audição? Além de eu aprender que Jesus sempre volta novamente aos mesmos territórios do nosso coração, só para tocar nós, que nós precisamos melhorar a nossa parte de comunicação para relacionamento com pessoas, com amigos, no trabalho, na igreja, a voltar a comunicação com os céus, oração, dobrar o joelho, falar com Deus e ouvir a Deus. Eu preciso aprender que o meu plano não é o plano dele,
É o que diz aí no verso 32, mas na parte B. Olha o que diz. Depois que diz: e trouxeram um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Irmão, quando começa falando que trouxeram, é muito importante. Porque aquele surdo e gago, embora ele não tivesse problema visual, ele visse Jesus, ele não compreendia Jesus. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele estava como muitas pessoas se encontram nos dias de hoje. Talvez veja você vindo para a igreja, talvez passem pela timeline e veja aqui o culto da igreja. Mas o estado dele, a Bíblia diz espiritual, o estado de morte. A Bíblia diz: estáis mortos nos vossos pecados. Qual de vocês ou eu aqui conseguiu vir para a igreja sozinho? A importância que você tem de mandar o link para alguém, para que a hora a pessoa, o Espírito Santo diz: por que você não aperta nesse link? Por que você não ouve o que está falando? A importância de você levar alguém até Jesus. Porque esse homem aqui estava impossibilitado, embora ele visse, ele não conseguia por si só sair das amarras do pecado, sair daquilo que estava amarrando. Mas alguém falou assim: não, eu vou levar você até Jesus, você vai ser liberto hoje, você vai ser curado hoje. Maravilha, alguém mandou o link para você, eu te levei, alguém levou você até Jesus, você vai ser livre, Ele vai te encontrar onde você está. Aleluia. Na parte B do versículo diz que rogavam as pessoas que fez essa benfeitoria de levar até Jesus. No meio do caminho, eles tinham um costume que alguns têm. Eles mesmo crentes, cristão que eram, eles tinham o costume de achar que os métodos deles eram melhor que de Deus. E quando eles chegam perto de Jesus, eles já têm tudo que precisa ser feito. De Jesus é para você pôr a mão sobre ele. Eles já tinham os métodos. Eu quero dizer para você que o plano seu não é o plano de Deus. Aliás, a Bíblia diz: os seus planos não são igual aos meus. Os meus planos são mais altos que os seus. A Bíblia diz assim. Os nossos métodos humanos não podem servir a Deus. Era como se a gente falasse assim para alguém que está doente: Jesus, aquela pessoa está doente, mas eu já sei o que tem que dar, eu já sei qual é o remédio, eu já sei como aplicar. E o Senhor é só aquele farmacêutico que fica no fundo da farmácia, que aparece no finalzinho, só para a gente ver como que está aqui. Não, não faça isso com o doutor da vida, não faça isso com o médico dos médicos. Ele sabe o que eu e você precisamos aprender que o método é dele. Aleluia. Jesus sabe que eu e você às vezes precisamos de uma dose um pouco mais forte para ser tratado. Sabe aquelas injeções doídas? Bezetacil, aquela 500, o pessoal tem enfermeira aqui. Sabe aquela doída? Aquela injeção que quando dado, se der no lado do braço, você acha que amputou um lado. Se der aqui perto da anca, você fala: eu perdi os movimentos. Tá sentindo alguma coisa? Diz: não, as duas pernas nem balançam. Tamanha dor. E às vezes a gente fica como criancinha, mimada. A hora que sabe que Deus vai tratar com força aquela história, que nós precisamos daquele confronto, a gente fica como criança mimada, dizendo: não, está doendo, mas eu quero aquele antibiótico assim com gostinho de morango, Jesus. Não, você precisa de bezetacil, mas bezetacil dói. Não, mas eu quero aquela com gosto de morango. O Senhor Jesus: mas eu tenho solução para você. Você aceita? Você gostaria de um xaropinho ou da bezetacil de Jesus? O que você gostaria? O nosso problema às vezes não é a falta de remédio. Nosso problema às vezes é a coragem, a falta de coragem de admitir que estamos doentes e precisamos ser tratados, e precisamos da bezetacil de Deus para ser tratado. Você vai querer o que ainda aí? Xaropinho ou a bezetacil de Deus? Muitas das vezes a gente sabe aquilo que nós precisamos ser tratado, e nós sabemos até como deveríamos ser tratados. Aliás, Deus já falou conosco, mas a gente continua ainda. Deus já falou: olha, a falta de perdão. Deus falou: é o orgulho. Deus já falou com você, olha aquela área da prostituição. Deus já falou: olha, leva para casa aquela história, para de abandonar, traz de novo, restaura, para com os erros do passado. Deus já falou, mas você continua querendo xarope. Deus está dizendo: eu preciso tratar você. Aleluia. Sabe o que nós temos que fazer? Para de falar para o médico dos médicos que a receita está na sua mão, que você sabe como agir. Você não precisa da sua receita. Aliás, isso aí é falsidade ideológica. Às vezes a gente quer fazer isso no hospital, não se deve fazer. Às vezes pessoal, para querer fazer isso, para querer um dia de folga, vai lá com a receita e diz: dá um carimbo aí, só o CRM do médico, para você vir embora. Isso é estelionatário. Você não deve fazer. Sabe o que você tem que falar? Eu preciso da receita tua, Senhor. A receita minha é incapaz, a receita minha é falha. Eu preciso da receita do Senhor. Quem aí mais precisa da receita do Senhor? Porque a Bíblia diz, ele falou assim: eu vim para aqueles que estão doentes, porque os sãos não precisam de médicos.
Você precisa do médico? Precisa da receita dele? Eu preciso todo dia da receita dele, porque a minha é falha, a minha é frajuta, a minha é trapo de imundícia. Aleluia, Jesus. Tem muita gente que na noite de hoje, a hora que está aprendendo aqui, que Jesus sempre volta no mesmo terreno onde ele estava para tocar alguém, que ele vai tocando no nosso ouvido, melhorando a nossa comunicação, a nossa audição, para falarmos melhor em casa, com a esposa, com os filhos e também na igreja e como cristão. Além disso também, Deus está dizendo que o nosso plano não é o plano dele. E muita gente vai sair nessa noite da história do jeito que saiu Jacó. Jacó foi tocado por Deus, saiu mancando, mas saiu curado. Aleluia. Que você saia mancando depois dessa palavra, mas tem uma marca de cura no seu coração. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui é que às vezes Deus, para abrir coisas da nossa vida, Ele vai nos tirar a parte. Olha o que diz o verso 33. E tirando eles a parte da multidão. Oh, que maravilha, irmão. Como esse Jesus é maravilhoso, irmão. Irmão, Jesus, Ele sabe tudo de mim e de você. Ele sabia que no meio da multidão, aquela pessoa, ela ficava encrabunhada. Ele sabia que a multidão era tudo que ele tinha de pior, porque a multidão fazia bullying com ele. A multidão chamava ele de gaguinho. A Bíblia não menciona assim, mas todo mundo que tem algum problema sempre é rotulado por alguém. A multidão deixava ele triste. A multidão fazia ele não sair do lugar. Era lá que ele era hostilizado, era lá que ele era exposto, era lá que publicamente os erros dele ficavam claros. Jesus diz: não, eu quero você para mim. E tira ele do meio da multidão. Aleluia, aleluia. Jesus diz: olha, eu quero ver você aqui por secreto. Tem milagre, tem coisa que Deus vai dar para mim, para você, só no secreto. Ele vai te chamar mais para perto. Ele vai chamar para perto dele. Jesus cria pontes seguras emocionais para aquele homem. Você quer ajudar alguém? Você não deve falar das suas falhas. Crie pontes emocionais para que possa chegar ao coração daquela pessoa. Você não pode fazer com que seu marido venha da noite para o dia aqui ouvir a palavra. Cria pontes emocionais para que ele possa ouvir a palavra. Seja de fato o evangelho vivo onde você está. Ele precisa ser tirado do meio da multidão. Ele precisa de alguém que o conheça. Aleluia, aleluia. Jesus, ele via que precisava restaurar a comunicação daquele moço. Era um moço, era um filho. E nós precisamos aprender que, aliás, nós somos assim habituados, infelizmente, nossa cultura de igreja, a história da igreja, principalmente no Brasil, tem uma história ruim de comunicação. Porque o sacerdote falava e ninguém entendia, porque a fala dele era em latim, e ninguém entendia em latim, todo mundo só terminava com amém. O sacerdote tinha que ficar virado para o altar e de costas para o povo. E o povo recebia isso, recebia incompreensão. O povo não via quem lhe falava e não entendia. Você está entendendo que tinha uma falta de comunicação? Mas o Deus do céu saiu do seu trono e veio aqui e instituiu uma nova igreja, uma nova instituição, um novo templo. E não é um templo que nós estamos falando e ecoando aqui. O templo somos nós. Eu e você somos tabernáculos de Deus. E Ele fez isso, sabe para quê? Para Ele fazer um culto, você e Ele, para intimidade com Ele. Aleluia. Você já viu algum marido ter intimidade com a esposa no público? No meio de todo mundo? Eu nunca vi. Porque intimidade é sem holofote. Intimidade é para o momento esperado, momento desejado, é marcado. Intimidade é o tempo esperado. Jesus está tirando eu e você à parte nesses dias. Algumas coisas precisam ser abertas na sua vida. Ele está te levando para o privado. Ele quer ter uma conversa contigo à parte. Você tem esse tempo para Ele? Você não vai receber nada de Deus se você ficar no meio da multidão. Ele está tirando você nessa noite. Aonde você está, Ele quer falar contigo. Você pode falar com Ele. Além da gente aprender tudo isso, além de aprender que Ele sempre visita o mesmo lugar e novamente aparece. Ele sempre trata nossos ouvidos para que possamos ter uma boa comunicação. Além de aprendermos que os planos nossos não são os planos dele. Além de aprender que para sermos áreas abertas na nossa vida, Ele vai nos tirar a parte para um secreto. Muitas das vezes Deus vai pôr o dedo da nossa ferida. Foi assim que Ele fez. O verso 33, a parte B diz assim. E diz assim: tirando a parte entre a multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a boca. Olha, irmão, Jesus como um bom curador, que aliás a palavra curador, toda dor vem da palavra curador. Para existir curador tem que passar alguém para a dor. E todo bom curador que saiba vai sempre colocar a mão aonde dói. E Jesus vai colocar justo a mão aonde estava o mal, onde estava o problema. Coloca a mão no ouvido
e na boca. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Nós precisamos deixar Deus tocar na nossa ferida. Nós precisamos deixar Deus tocar na onde dói. Aleluia. Às vezes vivemos colocando impedimento. Deus não tem como tratar. Deixa Ele colocar o dedo onde está doendo na sua história. Ele pode colocar o dedo na sua ferida hoje para tratar. Jesus sabia onde tocar naquele homem. Jesus sabia. O homem também sabia onde doía, que era o ouvido e a boca. Ele sabia que ele não conseguia falar e nem ouvir. Eu quero saber uma coisa. Jesus sabe onde tocar. Você sabe onde precisa tocar. Você sabe onde você precisa ser tocado. Se você sabe, você pode falar comigo como forma de confissão. Jesus, eu sei. Eu sei aonde eu preciso ser tratado, Senhor. É naquela área da vida conjugal minha que está toda errada, está toda deturpada. Está aquela vida amorosa que não está certa, Senhor. Eu sei aonde precisa tocar. É naquela história minha, da minha empresa, com coisas ilícitas. Eu preciso tirar, Senhor. Eu sei onde precisa tocar naquela parte da sexualidade que eu acho que tem escolha, Senhor. Mas a sua palavra diz que não tem escolha. Eu sei aonde precisa tocar, Senhor. Deixa Ele tocar nessa noite. Eu sei aonde precisa tocar, Senhor. É naquela área dos meus líderes na igreja. Eu não consigo ser submisso. Eu sempre acho que é eu que estou certo, eu que falo. Senhor, eu sei aonde precisa tocar. Na falta de honra com meus pais. Irmãos, eu estava ouvindo uma entrevista esses dias. Não estou aqui para falar de política, que você não vai me ver eu falando mesmo. Mas aquele comentarista, Caio Coppola, ele não estava lá no programa que ele faz, aquelas enquetes, quando é política, não. Ele estava numa entrevista qualquer e o jornalista faz 2 perguntas que eu julguei crucial para ele. E ele respondeu muito bem. Não sei qual a razão da fé dele, mas ele respondeu muito bem. Fiquei feliz na hora que ele respondeu. A primeira pergunta, ele falou: Caio, você é um jornalista, você é um comentarista político, alguém estabilizado com a vida. Por que você não tem uma namorada ainda? Ele diz: eu estou esperando em Deus. Deus vai dar o melhor para mim. Resposta boa, não é, irmão? Você gostaria que o seu filho, a sua filha falasse isso ou não? Vou falar mais. Você gostaria de dar essa resposta para alguém? Vou dizer mais. Você teria essa resposta para dar a alguém? Eu estou mandando a minha alma ficar quieta. Estou esperando em Deus. Deus vai dar o melhor para mim. Sabe qual é a segunda pergunta? Perguntaram para ele assim: Caio, do que mais você tem medo? E ele disse: eu tenho medo de desonrar os nomes dos meus pais. Olha que maravilha, irmão. Ele já estava entendendo. Ouvir a Deus e honrar os pais, os mandamentos, ele já entende bem. Você pode falar para Deus: Deus, pode tocar, Senhor. Eu sei aonde está doendo. Pode colocar o seu dedo na minha ferida, aonde está doendo, do seu jeito, Senhor, que eu preciso ser curado e tratado hoje. Tem áreas na minha vida que precisam do teu toque. Tem áreas dentro de mim que precisam ser abertas. Exponha elas nessa noite. Para de ver uma vida promíscua. Para de levar a promiscuidade para o seu casamento. Para de levar o roubo, a corrupção para dentro da sua empresa. Não tem como você orar pela sua empresa. Não tem como você orar pelo seu casamento. Não tem como você orar pelo seu futuro, se você desonra, desconsidera a palavra. Além de eu aprender que Deus coloca o dedo nosso na ferida. Está sentindo o dedo da ferida de Deus aí? Deus faz isso mesmo. A Bíblia diz que Ele faz a ferida para depois Ele mesmo tratar. Ele está sarando já. Está chegando a hora de sarar. Outra coisa que eu aprendo nesse texto é a parte apoteótica do texto. Porque a Bíblia diz que no verso 34, Ele chega naquele homem, ele ergue os olhos aos céus, suspira e diz: Efatá. Diz aí: e levantando ele os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá. Que quer dizer? Abra-te. Aleluia, irmão. Como todo gesto na palavra é tremendo. Quando ele ergue os olhos ao céu, irmão, ele estava desmistificando a palavra. Ele estava dizendo: a senhora não tem poder alguma na palavra. Eu vou dizer uma coisa para você: tem pessoas que querem trazer coisas judaicas para os dias de hoje. A pessoa acha que tem algum poder na arca, algum poder no candelabro. Eu acho bonito tudo isso. Se você tem na sua casa, não é pecado ter. Mas você não pode atribuir nenhum poder a ele. Nós temos uma cruz aqui, ela fica aqui, ó, né? Mas não tem poder nenhum. Você pode orar aqui embaixo, orar lá no banheiro aqui da igreja e orar nos pés dela. Não tem poder, porque o poder não está nela. O poder não estava na palavra. O poder estava naquele que estava falando. E ele levanta os céus e diz: olha, a ajuda que você precisa não é de autoajuda, é de ajuda do alto. É de lá que vem a sua ajuda. E ele ergue os olhos aos céus. E sabe o que ele faz, irmão? Olha como o nosso Deus é lindo. Ele suspira. Meu Pai. Suspirando disse: Efatá. Sabe quando a gente suspira, irmão? Só quando a gente deseja aquilo. Não é assim?
Quando você se delicia por um pudim. Esses dias eu peguei um pudim lá em casa. Meu pai. Suspirava antes dele chegar na colher. Eu não via a hora de abrir. O potinho estava difícil de abrir lá. Eu suspirando. Você desejoso daquilo. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Jesus estava dizendo assim: olha, você precisa ser livre. Você quer ser livre das cadeias das drogas, do alcoolismo. Você quer ser livre da prostituição. Eu também tenho o mesmo desejo que você, filho. Nós estamos juntos nessa. Você vai ser livre hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E ao suspirar ele diz: Efatá. É uma palavra de comando. Diz: abra-te. É uma voz de comando. E o maior milagre disso aqui, irmão, quando Jesus diz, a Bíblia diz que o menino passa a ouvir e a falar perfeitamente. O maior milagre aqui, irmão, não é o menino parar, começar a ouvir. O maior milagre é o menino aprender a falar instantaneamente, num minuto. Aquilo que uma criança demora anos, meses para falar, ele, num minuto, desembaraçadamente, a Bíblia diz em outro texto. Ele estava falando que nem político na rua. Político fala até na chuva. Ele falava e ele começou a falar desembaraçadamente na frente de todo mundo. Isso não é maravilhoso, meu irmão? Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que aquilo que é impossível para mim, impossível é você. Deus faz num segundo, num só minuto. Sabe o que ele fez? Ele deu ordem a todas as partes aqui da garganta. Ele deu ordem à parte que produz o som. Ele deu ordem à parte aqui que faz a parte da deglutição. Ele deu ordem a todo o conjunto. Diz: abra-te, começa a falar agora, menino. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus pode dar ordem a todas as coisas. É por isso que nós oramos pelo nosso Murilo toda vez. Quantas das vezes Deus já pôs isso no meu coração? Efatá. Muitas das vezes eu olho para ele e diz: abra-te, começa a falar, filho. Começa a agir. Nós temos a certeza, um dia ele vai estar nesse lugar aqui, o meu filho, seus filhos, falando do amor de Deus. Um dia ele vai levantar a voz e contar o próprio testemunho, dizer: Deus me guardou desde o nascimento, na UTI, abriu a minha boca. Ou se eu posso falar perfeitamente e falar as maravilhas do meu Deus. Aleluia, aleluia. Efatá, filho, efatá. Aleluia, aleluia. Deus é grande e poderoso. Aleluia. Tem pessoas que, olha, que fala com Jesus. Eu já falei isso. A gente às vezes fica assistindo muito desenho. E quando você assiste assim o Superman, a hora que você está assistindo assim, de repente, a hora que ele está fazendo, ajudando toda a humanidade, ajudando todo o pessoal ali, de repente chega alguém com a criptonita. Aí o Superman começa a murchar assim. Aí ele tem que pegar uma força, ele tem que andar. A gente acha que Deus faz assim. A hora que Deus vai curar alguém, se o demônio vem chegando e diz: agora não vai dar para curar. Não tem jeito, irmão. Não tem paro para Jesus. Não tem criptonita para Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso. Às vezes você acha que para tratar uma história, olha, para acontecer uma história da minha vida profissional, vida financeira, vai começar, olha, Deus tem que andar por esse caminho, depois tem a parte 2, depois tem a parte 3, diz Deus: não, eu posso mudar a sua história num segundo. Agora eu sou o Deus que muda a sua vida num segundo. Você dorme hoje de um jeito, amanhã a porta está aberta. Aleluia, aleluia. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Aleluia. Ele diz: eu posso todas as coisas. Ele pode te dar o dom na hora, irmão. Ele fez isso com as pessoas quando estavam lá, depois da Páscoa, quando eles estavam reunidos todos, 50 dias depois da Páscoa, no Pentecoste. Tinha muita gente de fora, todos precisavam ouvir o Evangelho. Ele começou a espalhar línguas para todo lado. O pessoal falava conforme cada um podia ouvir. Ele pode dar o dom que você precisa na hora, no segundo. Enquanto eu estou falando isso, irmão, eu não estou fazendo apologia contra o ensino aqui, não. Porque Deus tem o jeito. Eu não estou fazendo apologia contra a inteligência que Deus às vezes vai usar a forma pedagógica e cronológica para ensinar eu e você. Mas muitas das vezes não. E a Bíblia nos dá a história assim. Lembra da história de José? José entrou ali no Egito como escravo e virou governador. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, escravo na Babilônia. Num segundo ele virou governador daquele lugar. Seus amigos condenados à fornalha de fogo ardente, 3 amigos, numa noite seguinte eles já viraram príncipes naquele lugar. Deus pode mudar a sua história numa noite só, num dia só. Deus pode mudar a sua história. Não há nada impossível para Deus. Deus pode fazer maravilhas nos dias de hoje. Deus pode realizar milagres aonde você está. Portas podem ser abertas. Aleluia.
É tanto assim como eu falo para você, porque Deus pode fazer o improvável. Deus pode fazer o impossível na sua vida. Aqui nós temos na igreja um casal. Todo mundo já conhece a história dele aqui. Nós temos um casal que separado, 4 anos separado. Deus realiza o improvável na vida deles. Deus poderia, estão ouvindo a gente agora? Deus poderia ter deixado ele seguir o caminho deles, como muitos que seguem o caminho. Deus poderia ter deixado ele encontrar outra mulher, a moça encontrar outro marido. Eles já tinham decidido. 4 anos separados, Deus faz o quê? Deus muda toda a história. Converte ele, faz ela um dia se encontrar, um dia ela passa lá em casa, e numa conversa de novo, o coração dela se namora, ela aparece no retiro, a história começa a mudar de novo, ela começa a se apaixonar de novo, ele entende toda a história. Sabe o que acontece? Depois de 4 anos, está nós lá com a igreja, toda a família, todos os padrinhos, ouvindo o testemunho. 4 anos depois, ele casou com a mesma esposa. Aleluia. Você acha loucura? Você fala, mas que doideira, mano. O camarada teve a oportunidade de casar, ele casou de novo com a mesma. Posso até mudar um pouco aqui para as mulheres não pegarem no meu pé. Vocês podem falar, não é possível que aquela mulher quis casar de novo com o mesmo marido. Alguém vai olhar de longe e diz, tem Deus nesse negócio. Só Deus pode estar fazendo esse negócio. Deus muda a história e faz o impossível. Você pode estar dizendo, olha, não tem mais jeito para minha empresa, não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais jeito para a minha saúde, não tem mais jeito para a minha história. Não diga não tem mais jeito. Deus pode entrar nesse negócio e o negócio muda numa noite, numa história só. Deus é poderoso para abrir áreas na sua vida. Tudo que você tem que fazer é crer, porque se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Daqui eu vou caminhando para o final desse sermão. Diz assim, no verso 36 e o verso 37. E ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando sobremaneira, dizia, tudo faz bem, faz ouvir o surdo e faz o mudo falar. Aleluia, irmão. Não tem hora que Jesus deixa a gente intrigado, não é verdade? Aquele homem passou a vida inteira sem falar. Passou a vida inteira, não falava com ninguém, não comunicava com ninguém. Quando ele é liberto, acontece um milagre na vida dele. Jesus diz, não conta nada para ninguém, irmão. Irmão, será que você consegue segurar um milagre? Você consegue fechar, tapar? Não consegue. Você consegue fazer que uma luz não saia por entre os dedos? Não consegue. Mas por que Jesus falou aquilo então? Jesus não estava querendo ser conhecido como um curandeiro. Jesus estava conhecido como aquele que pode transformar as pessoas de dentro para fora. Porque a palavra que Jesus diz efatá, não era só para abrir os ouvidos e a boca. Efatá de Deus era para abrir o homem inteiro. Diz, se abra para a vida, tem coisa nascendo na sua história. Sabe o que ele estava dizendo para esse moço? Olha, não conta para ninguém ainda, porque você está gerando, você está na gestação ainda. Um novo homem está nascendo a partir de hoje. Não fala para ninguém não, mas está acontecendo muita coisa boa na sua história. E você vai ser testemunha minha. E aquele homem, como todo bom evangelista ou boa pessoa que recebe uma palavra, ele desandou a começar a falar das maravilhas e do milagre de Deus. Sabe quando eu aprendo? Que eu aprendo quando Jesus faz um milagre na nossa vida. Quando Jesus resolve transformar a nossa história. Isso serve para multidões. Vai atingir várias pessoas. Vai atingir mais pessoas. Então isso é para mim e para você aprender. Para usar melhor as redes sociais. Ao invés da gente ir para as redes sociais, para o Instagram, para o Facebook, e falar tanta baboseira, escrever tanta coisa, por que você não vai a partir de hoje e começa a constar o seu testemunho? A partir de hoje você começa a contar aquilo que Deus fez, as maravilhas, e glorifica o nome dEle em tudo que você fizer. Jesus. Sabe por quê? Porque melhor do que a pregação que eu estou falando aqui, melhor do que a palavra pregada é um testemunho vivido, é um evangelho vivido. Melhor do que eu pregar a palavra aqui é um testemunho vivo, vivido e falado. O seu testemunho não tem como alguém mudar. É o seu testemunho, as pessoas lhe conhecem. Aliás, os Salmos diz isso. A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava voltando do cativeiro e voltava para Sião, e a Bíblia diz que quando nós voltamos do cativeiro, estávamos como aqueles que sonham. Aleluia. Eles estavam como que sonhando, diz, não é possível, nós estamos voltando para casa. E a Bíblia diz que eles cantavam, mas tão alto que as cidades circunvizinhas o ouviam. E sabe o que as cidades falavam? As cidades falavam assim, grandes coisas fez o Senhor a este, por isso eles estão felizes. Aleluia,
Aleluia. E quando aquelas pessoas passavam do outro lado daquela cidade, encontravam os amigos, sabe o que acontecia? Encontrava e dizia: ei, fulano, como que está? Ele disse: nós estamos felizes porque o Senhor fez grandes coisas em nosso meio. E contava toda a história, e como eles foram poupados e libertos e livres do cativeiro. Sabe o que está faltando nos nossos dias hoje? Está faltando testemunho. Você sabia que tem um ministério represado dentro de você? E você que me ouve, o pessoal que está aqui dentro comigo da igreja, o pessoal que está me ouvindo onde está, tem um ministério armazenado, represado dentro de você. Você precisa abrir a sua boca e falar das maravilhas, das grandezas que Deus fez na sua história. Você precisa abrir a boca e dizer: eu era assim, agora Deus mudou a minha história. Existe um ministério aí. Nós não devemos cantar só aqui na igreja: lindo, lindo, lindo és. Não, devemos falar do nosso testemunho lá na escola. É lá onde Satanás derrubou a gente. É lá que você vai para falar, dizer: olha, eu era aquela pessoa, mas eu encontrei Jesus e mudou a minha história. Você tem que fazer aquela mesma coisa lá na esquina do pecado. Tinha uma canção que nós cantávamos lá do Resgate, se eu não me engano, diz: na esquina do pecado. O assunto já mudou. Já mudou. Sabe por quê? A hora que falam da gente lá, diz: ele não é mais a mesma pessoa. Aconteceu alguma coisa. Ele encontrou Jesus. Aleluia. Você tem que sair para fora e dizer: eu conheço alguém. Eu conheço um Deus que pode operar um milagre na sua vida. Eu conheço um Deus que, operando Ele, ninguém pode impedir. Aleluia, aleluia. Você conhece esse Deus também? Está faltando nos nossos dias testemunho. Está faltando nos nossos dias a gente testemunhar. Porque eu conheço um Deus que, com o seu sangue vertido na cruz, Ele consegue limpar o meu, os seus pecados, e cobrir a minha, a sua falha. Eu conheço um Deus que dá vista aos cegos. Eu conheço um Deus que restaura casamento depois de 4 anos de divórcio. Eu conheço um Deus que tira crianças da UTI e põe dentro de casa. Eu conheço um Deus que faz mudo falar e surdo escutar. Eu conheço um Deus poderoso, e Ele pode fazer maravilhas na sua vida. Ele pode tirar você das garras do inimigo e fazer de você uma bênção, fazer de você uma testemunha. Por que você não usa o seu testemunho para o bem, para a bênção? Por que você não usa o seu testemunho? Para de ficar dando ouvido para aquelas pessoas que falam de você. Para de dar ouvido para as pessoas do que dizem de você. Para de dar ouvido do que as pessoas acham de você. Começa a viver o seu testemunho. Ninguém pode calar um testemunho. Ninguém pode parar um milagre. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E além de você fazer isso ainda, você vai estar sendo uma pessoa bíblica. Porque a Bíblia diz assim: e quando se levantarem e falarem mal de vós, contra tudo que vocês glorificai e exultai, porque assim fizeram com os profetas antes de vós. Então todas as vezes que alguém falar mal de vocês, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim fizeram com os profetas, assim fizeram com Jesus. Continua firme, porque nós não fomos chamados para sermos advogados de Jesus. Nós não fomos chamados para ser defensores de nós mesmos, choramingar para o que estão fazendo com a gente. Nós fomos chamados, eu e você, para vivermos o Evangelho de Cristo onde a gente estiver. Nós somos chamados para ser testemunhos de Cristo. Nós somos chamados. E não só dar testemunho. Ah, pastor, deixa eu dar um testemunho. Não. Nós somos chamados para sermos testemunha. E ser-me-eis testemunha em toda Jerusalém, Samaria e nos confins da terra. Tem testemunho aí? Está cheio de gente querendo ser voluntário para testar a vacina chinesa, a vacina de Oxford. Está cheio de voluntário para ficar bom. Tem voluntário aí para ser testemunha para Cristo. Cadê os testemunhos de Cristo? Houve uma época na minha vida, há 32 anos atrás, que eu aceitei usar a minha história para ser testemunha de Cristo. Eu não estou aqui porque eu queria ficar nesse lugar. Eu estou aqui porque eu tenho prazer de falar das grandezas que o Senhor fez e ainda fará na minha vida. Você tem prazer? Ou você tem prazer de falar das coisas que você ganhou? Ou você tem prazer de mostrar o quanto você tem? Ou você tem prazer de falar o quanto você é amada? Ou você tem necessidade de elogio e corre para as redes sociais? Para onde você vai? O Senhor Jesus chamou você para ser testemunha dele aonde você estiver. No Facebook, no Instagram, aonde você estiver. Testemunha viva do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Deus quer usar as minhas e as suas deficiências, as minhas e as suas enfermidades, para a glória dele. Ele quer usar nossas enfermidades para curar a gente, para mostrar ao mundo que existe um Deus vivo e verdadeiro, que existe um Deus que faz ainda. Aleluia, aleluia. Existe um Deus sentado no alto e sublime trono, e tudo ele faz. O nome dele é
Jesus. Você sabe o nome dele? O nome dele é Jesus. Aleluia. Gostaria de orar com você enquanto o pessoal sobe aqui. Gostaria de orar com você. Gostaria de orar por você. Eu quero orar para que Deus possa destravar áreas da sua vida. Antes de orar pelos pedidos, eu quero orar por você, para que Deus possa destravar áreas da sua vida, porque o Espírito me mostrava algemas caindo. E quando eu falo algemas, você diz, será que algum preso vai sair de algum lugar? Deus pode tirar, como eu falei aqui, Deus pode fazer qualquer coisa. Mas Deus pode tirar a prisão que está dentro de você agora, que você acha que é comum, algo que você está tomando, está acabando com o seu dinheiro, com a saúde, com a alegria sua. Seus filhos não conseguem nem ficar perto de você, a sua filhinha não consegue te abraçar, a sua esposa não consegue ter uma noite de carinho com você. Deus quer tirar você dessa prisão hoje. O Senhor me mostrava pessoas sendo libertas. Deus quer tirar você dessa prisão da falta de comunicação. Deus está falando para você, está na hora de você ter maturidade, está na hora de você crescer, porque você não para de ser do jeito que você é. Abandone os erros do passado. Deus quer trazer libertação nessa noite. Deus fala para mim que portas que não eram abertas serão abertas nessa noite. E eu não estou falando aqui de ficar aqui de profetada aqui daqui, não. Eu estou falando da palavra de Deus. Deus pode fazer isso. Um dia Deus destravou áreas da minha vida. Eu que achava que alguém não gostava de mim, que eu precisava de um amor de alguém, e encontrei Jesus, o fim da minha busca. Não precisava ter mais nada, e não preciso. Jesus é tudo aquilo que eu precisava e buscava, e eu encontrei nele. Eu vou orar por pessoas que querem sair do meio da multidão. Vou orar por pessoas que já não estão ficando mais mais em meio à multidão. Então chacota tanta coisa. Eu quero orar por pessoas onde que vão deixar Deus tocar nas suas feridas. Você vai deixar Deus tocar nas suas feridas hoje? Você deixou Deus tocar nas suas feridas, nas áreas que precisam ser abertas? Vocês que estão aqui comigo, vocês que estão me ouvindo, você vai parar de ser religioso. Você vai parar de achar que essa mensagem é para você enviar para alguém quando acabar aqui. Não, o Espírito Santo está falando para mim que essa mensagem era para você que estava aí conosco. Essa mensagem era para você. Deus queria tocar na sua ferida. O que estava aí fechado? O que estava na sua vida, nos cômodos da sua vida, que você guardava 7 chaves aí? O que você olhava de vez em quando e trancava e saía rapidamente? O que tem para ser livre aí? Vamos liberar essas sementes aí que está no seu coração. O Senhor Jesus quer tirar os tesouros que tem no seu coração nessa noite. Algemas cairão. Você pode orar comigo? Aonde você está, você pode estender as mãos. Você pode estender as mãos. Estenda as suas mãos aonde você está comigo, junto comigo. E vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, o Senhor pode fazer comigo. Senhor Jesus, Pai amado, nós estamos na sua presença, Senhor. Ó Deus querido, o Senhor me mostrava tanta gente sendo livre, Senhor. O Senhor me mostrava, Pai amado, amarras caindo ao chão num passe, ó Pai amado, num passe, num toque só, Jesus. O Senhor me mostrava, Pai, algemas sendo quebradas. O Senhor me mostrava as portas sendo abridas, as 2 portas na vida, Senhor. Ó Deus, eu não sei se a pessoa está em falta de emprego. Eu não sei se a pessoa está triste, deprimida, com ansiedade. Eu não sei se as pessoas estão com desejo de suicídio, não se amam e acham que ninguém ama ela, Senhor. Eu não sei se os casamentos estão conturbados, já não estão dando certo, estão quase para separar. Eu vejo as algemas da separação, aquilo que prendia o amor daquelas pessoas, caindo por terra agora. Os seus anjos rodeando aquela casa. Vem chegando um tempo novo, vem chegando um tempo de libertação. Efatá sobre os casamentos, efatá sobre as doenças, efatá sobre todos os vícios, a droga, o álcool, efatá sobre a prostituição, efatá, efatá. Abra-te em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja livre, seja liberta a sua mente. Não seja mais melindroso, não seja mais imaturo. Deus te faz homem, Deus te faz mulher nessa noite. Deus te põe de pé, algo vai começar a acontecer. Deus vai trazer, vai tirar as trancas. Não há nada, nada, nada. Fica de pé diante daqueles que creem em nome de Jesus. Aleluia.